A imaginação ativa. A análise psicológica sozinha não é suficiente para curar a alma. Mesmo se nós compreendermos tudo da nossa história pessoal passada e virmos as forças atuantes em nós que têm marcado as nossas vidas, isto, por si só, não nos curará. O principal valor da análise é que ela nos proporciona uma orientação consciente e uma certa perspectiva. Também ela geralmente aumenta a força do ego, tornando-nos livres para fazer certas escolhas e encontrar novas atitudes. Tudo isso é muito útil, mas não é o suficiente. Algo mais deve ser feito para reconciliar o consciente e o inconsciente, para alterar a situação interior destrutiva ou trazer nova vida. Isso supõe meios para estabelecer e manter vivo o relacionamento progressivo com o mundo interior, do qual a nova vida procede e através do qual, finalmente, os nossos conflitos podem ser resolvidos. Um instrumento particular desenvolvido por C.G. Jung para agir sobre o inconsciente é a imaginação ativa. Ela permite um passo além da meditação. A meditação inclui a contemplação de uma imagem. A imaginação ativa é a interação com uma imagem. A técnica da imaginação ativa focaliza uma imagem, voz ou figura do inconsciente e logo entra em interação com tal imagem ou figura. No processo da imaginação ativa, o ego é definitivamente um participante. Nós não estamos observando passivamente, mas estamos positivamente envolvidos naquilo que está acontecendo. Isso supõe a ativação da imagem do inconsciente e um ego vigilante participante. Uma palavra de alerta. A imaginação ativa pode despertar um fluxo de imagens do inconsciente que, em alguns casos, pode ser difícil de deter. Isto pode ser perturbador porque as imagens são como um fluxo de água, que não pode ser interrompido. E então brota o medo de ser inundados de dentro para fora. Nunca conheci ninguém que realmente ficasse prejudicado por este processo, mas conheci uma ou duas pessoas que ficaram bastante apavoradas. Isto não acontece facilmente, porque a maioria das pessoas consegue parar a imaginação ativa toda vez que o deseja, mas torna-se possível quando alguém é fechado demais em relação ao inconsciente e não tem suficiente força do ego. Nesse caso, a imaginação ativa não deveria ser enfrentada sem a ajuda de um diretor espiritual experiente ou de um terapeuta, com os quais as experiências possam ser compartilhadas, se necessário. A imaginação ativa pode começar de várias maneiras. Um sonho pode ser um dos pontos de partida. Nesse caso, continuamos o sonho na nossa imaginação como se fosse uma história, anotando por escrito tudo aquilo que nos ocorre. Isto é especialmente útil em certos sonhos que ficam inacabados. Por exemplo, podemos sonhar que alguém nos está perseguindo. Nós corremos e, de repente, o sonho acaba, quando ainda estamos fugindo do sujeito. Este é um sonho inacabado. Não acaba porque o inconsciente não consegue levar a ação adiante. Podemos então continuar o sonho, terminando a história por meio da imaginação ativa. O que vai acontecer agora, já que aquele sujeito nos persegue? Talvez vejamos nós mesmos parando e enfrentando o adversário. Ou talvez alguém entre em cena para ajudar-nos. Apresentam-se múltiplas possibilidades, mas somente uma pode ser escolhida e esta é a que seguiremos para ver aonde nos leva. Uma fantasia pode também ser utilizada como base para a imaginação ativa. Um ponto de partida seria, então, a fantasia que persegue a nossa mente, a inesperada sucessão de pensamentos que continuam voltando sem parar. Talvez seja a fantasia repetida de um assaltante entrando em nossa casa, alguém ou de algum tipo de destino que nos está ameaçando, ou talvez seja uma forte fantasia sexual. Podemos então aproveitar a fantasia e desenvolvê-la deliberadamente, anotando tudo quanto nos ocorre ao continuar a fantasia como se fosse uma história. Isso tem o efeito de alterar a nossa situação psicológica e de tornar mais claro o sentido subjacente da fantasia.